Oi, gente, muito bom dia. Hoje, 6 de setembro, né? Terça-feira, bem no meiozinho do feriado. A gente juntinho logo cedo aqui no Manhã no Ar. Obrigada pela sua companhia. Olha só os destaques que nós preparamos para você na edição de hoje. Homem atropelado foi arremessado no viaduto, né? Morre no Hospital João Lúcio. A polícia e familiares da vítima procuram o responsável por esse acidente terrível. Desaparecido em Lago do Puraquequara, encontrado morto após horas de busca. Um homem havia caído de uma canoa durante um passeio. Na série Manaus do Alto, o candidato Arthur Neto, do PSDB, fala sobre os problemas dos igarapés de Manaus, de lá de cima, direto do RC-COP, um helicóptero da rede Calderaro de Comunicação. No quadro Lição de Casa, a gente mostra um projeto de incentivo à leitura criado por uma vovó muito especial. A nossa diretora queria uma vovó que contasse história justamente para valorizar os idosos. Então, com isso, nós resolvemos contar a primeira história. Sambódromo reúne milhares de pessoas no desfile cívico em comemoração à elevação do Amazonas à categoria de província. E no esporte tem os últimos treinos aí da seleção do Brasil e da Colômbia que realizam antes da partida, né, pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2018. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Uma pessoa desapareceu depois de um acidente envolvendo uma canoa no Lago Puraquequara. As buscas pelo corpo terminaram no fim da tarde de ontem. A Tamires Clé esteve no local e tem mais informações pra gente. A vítima é Igor Pereira dos Santos, de 23 anos. Ele e outras 5 pessoas estavam em uma canoa aqui no Largo do Puraquequara quando a embarcação virou e Igor simplesmente desapareceu. Segundo testemunhas, ele vinha de uma longa jornada de trabalho e o mais provável é que ele tenha se afogado sozinho, porque, segundo quem estava na embarcação, não houve nem barulho de afogamento. Ele simplesmente desapareceu no rio. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h30 da manhã e as buscas começaram por volta de 1h da tarde. Pelo menos 2 mergulhadores procuram pelo corpo do jovem aqui no Lago do Puraquequara. A família preferiu não conceder entrevistas, mas disse que Igor veio aqui para passar o feriado com um grupo da igreja. Que triste, né? E, infelizmente, um engenheiro de 56 anos que caiu do viaduto Gilberto Mestrinho no último domingo e estava internado em estado grave no Hospital João Lúcio, acabou não resistindo e faleceu. Márcio Azevedo tem mais informações sobre esse caso pra gente. É com ele que a gente fala agora ao vivo. Bom dia, Márcio. Infelizmente, aí uma tragédia, né? Uma triste notícia, não só para a família, mas para todo mundo, né? Pelo inusitado, pelo absurdo desse acidente. Bom dia, Márcio. Oi, Dani, muito bom dia. Pois é, o seu Heitor, o engenheiro que parou o carro dele no domingo, lá no Altos, ali naquela rampa de acesso que leva para o Coroado, e acabou sendo jogado lá de cima e embaixo, não resistiu. Ele chegou a ser submetido à cirurgia na região da bacia, que tinha fraturado, e reconstrução da parte dos ossos das pernas, que ele quebrou, teve fratura exposta do tornozelo, mas ele não resistiu. E, infelizmente, ontem, por volta de 12h30, acabou sendo declarado o óbito dele e a informação repassada para a família. Ficou extremamente desesperado, né? Agora vai ser feito o enterro, mas, paralelamente a isso, a polícia está procurando, né, o motorista do veículo que causou esse acidente. O jovem de 23 anos, ele fugiu do local daquela batida e agora a polícia tenta localizar, porque o seu Heitor, como todo mundo sabe, ele parou o carro para ajudar uma família que ele nem conhecia. E no momento que ele estava tentando fazer esse socorro, esse rapaz de 23 anos que dirigia um Honda Fit, não se sabe ainda qual estado, se via embriagado, não se sabe qual estado que ele estava. Sabe que ele bateu no veículo que estava parado, o seu Heitor acabou sendo atingido, né, na sequência e foi jogado lá de cima embaixo. Foi socorrido no domingo mesmo foi avaliado lá no João Lúcio, fizeram cirurgia,
mas infelizmente não sabe se pela idade, o que aconteceu, ele teve uma parada cardiorrespiratória e infelizmente perdeu a vida. Agora vale ressaltar, Dani, que a gente pode até classificá-lo como um herói, né? Porque o cidadão num domingo parar ali sem conhecer para simplesmente ajudar o próximo e acabou perdendo a vida. Agora espera-se que a polícia chegue até o condutor do carro. O jovem de 23 anos ainda não se apresentou à polícia e quem tiver alguma informação puder repassar, porque agora o objetivo mesmo é deter esse rapaz que acabou cometendo esse acidente e infelizmente aí o engenheiro Heitor, de 56 anos, acabou perdendo a vida. É muito triste, né? O acidente aconteceu, a família estava parada em cima do viaduto. A gente sabe que tem que ter cuidado redobrado em viaduto e quando a gente vê alguma coisa já de longe ali, estranha que foge, lógico que tem que diminuir ainda mais a velocidade. Infelizmente foi esse senhor, poderia ser uma criança que tivesse saído do carro, poderia ser qualquer pessoa. E aí a gente sente muito os nossos sentimentos sinceros à família do seu Heitor. Obrigada, Márcio. Daqui a pouco eu volto contigo. A Polícia Federal deflagrou ontem a Operação Greenfield, que investiga, com apoio do Ministério Público Federal, um déficit bilionário nos 4 maiores fundos de pensão do país, as chamadas previdências complementares. Mais de 500 policiais federais participaram aí dessa operação. Ao todo, estão sendo cumpridos 127 mandados judiciais no Distrito Federal e mais 8 estados brasileiros. Aqui no Amazonas, 2 mandados de busca e apreensão já foram cumpridos. Além de determinar a prisão de pessoas e a apreensão de objetos, a Justiça autorizou o bloqueio e o sequestro de bens que somam aí o valor de 8 bilhões de reais, que seja mais uma operação que venha deixar em pratos limpos, né, as coisas que acontecem nos bastidores da política e da administração pública. Muitas vezes a gente não sabe, mas somos nós, como cidadãos, que sofremos o reflexo com baixa saúde, baixa qualidade de educação e segurança. Que, de fato, esse dinheiro volte para os cofres públicos, da onde nunca deveria ter saído, por sinal. A polícia está à procura de Tiago Carvalho Campos, de 23 anos. Vamos ver as imagens. Ele é o principal suspeito de esfaquear Felipe Netuno Dias da Silva, também de 23 anos, que é o atual namorado da sua ex. Lá em Boa Vista do Ramos aconteceu esse caso, lá no interior do Amazonas. A vítima sobreviveu aos golpes. Tiago fugiu e logo depois do crime postou aí uma foto nas redes sociais com a mão cheia de sangue. Nós, obviamente, borramos essa foto porque é um absurdo, né, a pessoa cometer esse crime e ainda zombar das pessoas de bem, zombar de qualquer um com uma foto como essa, mas a gente precisava mostrar a cara aí desse bandido para que você saiba quem é e possa, quem sabe, ajudar a polícia. A PM realizou a operação para tentar encontrar o suspeito na comunidade Santa Maria. Até agora não teve resultado. Se você conhecer essa pessoa, por favor, entre em contato com a polícia no 181. E nesse feriado prolongado, muita gente aproveitou para sair da cidade, né? Só para você ter aí uma ideia, o movimento de usuários do transporte intermunicipal superou a expectativa. Na rodoviária, teve passageiro até que reclamou da falta de coletivo. A gente sabe que o transporte via terrestre não é muito comum no nosso estado, mesmo em feriados prolongados. A rodovia não fica tão cheia assim, isso fica mais ali por conta dos portos da cidade, mas dessa vez foi bem diferente. Vamos ver. Na rodoviária Huáscar Angelim, o movimento continua intenso. Mais de 520 veículos, entre ônibus, táxis, vans e fretes, foram fiscalizados pela Agência Reguladora de Serviços. As empresas de ônibus aumentaram a frota para atender a demanda, mas teve passageiro que reclamou da falta de coletivos. Porque muita gente, esse feriado, se não fosse os taxistas de Rio Preto, todo mundo ficava, porque aqui tá difícil, o cara chega aqui, não, tá cheio, tá tudo vendido. Uma opção foram os táxis. A passagem sai um pouco mais cara. Para se ter uma ideia, a tarifa do ônibus para Itacoatiara é R$ 46,50. No táxi, o trecho sai por R$ 70. Para Rio Preto da Eva, a viagem no carro particular é mais barata também. Custa de R$ 20 a R$ 25. A corrida no táxi para Manacapuru custa R$ 16. Esse feriado está sendo bom, a gente está dando 2, 3 viagens por dia. Então, para mim, está sendo gratificante e para os amigos também. Tradicionalmente, no dia 7 de setembro, acontece o Festival da Canção de Itacoatiara, mas neste ano o evento não vai ser realizado. Mesmo assim, de acordo com as empresas de ônibus, a cidade é um dos destinos mais procurados pelos passageiros. Essa moradora de Itacoatiara explica por que a cidade continua a atrair muitos visitantes.
É uma cidade tranquila, tem banhos, tem isso. E assim, como tá tendo Fecane, tá tendo os festivais lá e eu acho que o povo ainda não perdeu a cultura do Fecane. Não tem Fecane, mas tem festa. Isso. A expectativa da Arsan era de que 15 mil passageiros deixassem Manaus no feriado prolongado. Mas, de acordo com o diretor de fiscalização, o número de pessoas que usou o transporte interestadual foi bem maior. Esse feriado nos surpreendeu. Nós tínhamos uma expectativa de 15 mil pessoas deixando Manaus através do transporte intermunicipal rodoviário e já estamos acima disso. Estamos beirando os 16 mil aí. Esperamos chegar até o dia 7 aí, acho que 18 mil pessoas deixando, através dessa modalidade de transporte. Muitos motoristas também aproveitaram para pegar a estrada nesta segunda-feira. O trânsito para atravessar a ponte Rio Negro estava lento pela manhã. De acordo com o batalhão de trânsito, a expectativa é que 20 mil carros passem pela ponte. Já na barreira da M010 e na BR-174, devem passar aí 35 mil carros até o fim desse feriado, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. A gente sabe ali que são 2 caminhos bastante importantes para balneários, sítios, e as pessoas, claro, querem se divertir. Quem ainda não foi, assiste agora a gente, né? Quem sabe consegue pegar a estrada daqui a pouquinho e ainda curtir o feriado do dia 7 de setembro. Vamos ver agora como é que está o trânsito. A gente tem imagens aéreas do Complexo Viário Gilberto Mestrinho. A gente sabe que nós estamos bem no meio desse feriadão mesmo, né, gente? Quem pôde aí emendou desde o sábado, vai ficar fora da cidade até amanhã, quarta-feira, 5 dias, quase miniférias aí no meio do ano. E a gente tem um tempo fechado, né, para quem está pensando em ir para Balneário, para a Praia da Ponta Negra, para curtir de alguma maneira aí esse feriadão imprensado no dia de hoje. Não é feriado de fato, mas é um feriado imprensado para muita gente. Vai ter essa dificuldade aí de pegar sol, porque, na verdade, o tempo está bastante nublado. A gente tem imagens do Complexo Viário Gilberto Mestrinho, que a gente sempre mostra para você aqui durante a semana, sempre muito movimentado. E hoje, como é de se esperar, e o meu amigo Adeilson Albuquerque, que não está com a gente hoje, sempre fala tranquilinho, tranquilinho. A gente vê aí tanto a descida para Rodrigo Otávio, quase sem carros, essa saída aqui da André Araújo, para quem vai pegar Rodrigo Otávio, também super tranquila. E quem vem lá da zona leste da cidade pela Cosme Ferreira, também encontra o trânsito completamente desobstruído. Essa é a Manaus aí, que acordou preguiçosa, são 6 horas e 14 minutos, como é de se esperar num dia de feriado escolar e feriado imprensado para muita gente. A falta de acessibilidade em Manaus é um problema para todo mundo, a gente sabe, mas principalmente um desrespeito com as pessoas com algum tipo de deficiência que se arriscam aí nas ruas para poder se locomover, ir e vir na nossa cidade. O candidato Serafim Correia sentiu na própria pele o que essas pessoas passam aqui em Manaus. Calçadas obstruídas, desrespeito de um modo geral e transporte coletivo inadequado são alguns dos exemplos que nossa equipe de reportagem presenciou. E dando continuidade, então, à série de reportagens com os prefeituráveis de Manaus, hoje é a vez do candidato do PSB, o Serafim Correia, estar de frente com a realidade. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Você é o Rodrigo? Sou eu mesmo. Muito prazer, Rodrigo. Natália. Tudo bom, Natália? Eu sou o Serafim, Rodrigo. Oi, como vai? Tudo bem, na batalha. O Rodrigo é deficiente visual e convidou um amigo cadeirante, o Júlio, para que a gente pudesse conhecer de perto a realidade dele. Está aqui comigo o Serafim Correia, candidato a prefeito de Manaus, que topou esse desafio. Rodrigo, conta pra gente como é que começou a sua deficiência. Bom, eu nasci prematuro, né, de 6 para 7 meses. E aí eu tive alguns probleminhas e entre esses problemas a deficiência visual. Apesar dessa deficiência, você se formou, né? Você agora faz pós-graduação? Sim, eu me formei em administração e estou fazendo pós-graduação agora também. E você leva uma vida normal? Você consegue fazer quase tudo? Quase tudo, com certeza. E você, Júlio, conta um pouquinho da tua história pra gente. Com 12 anos, entre os 13, eu peguei a poliomielite, né? E devido a um acidente,
eu fui para cadeira de roda, mas como não tinha cadeira de roda, eu me adaptei no skate. Nossa, quanto tempo você ficou usando um skate? 9 anos, 10 anos mais ou menos, por aí. Você cria um filho sozinho de 10 anos, leva ele para a escola? Como é que é a tua rotina? Desde quando ele nasceu. Eu sempre levei, sempre cuidei dele muito bem. E às vezes as pessoas, quando saía junto assim, as pessoas perguntavam, né? Ah, quem cuida dessa criança? Quando eu dizia, não, é eu que cuido. O pessoal ficava assim, nossa, mas como? Como é que é ter uma deficiência em Manaus? A cidade está preparada? É acessível para quem tem limitações como vocês? Não tá. E aí, Rodrigo? Não, não é não. Nossas calçadas, as nossas ruas, né? Muitos obstáculos. É muito difícil a vida de vocês? Muito difícil, muito complicado. E agora eu pergunto, Serafim, você está preparado para encarar essa realidade? Com certeza, eu sei das limitações, sei das dificuldades e sei principalmente do enorme débito que a cidade de Manaus, a sociedade manauara tem com essas pessoas. Então vamos lá. A dificuldade começa logo na saída. A casa de Rodrigo tem rampa, mas não é assim em todas as calçadas. Como é que vai aqui? Olha ali. Olha o mato, olha a altura. O bairro da Compensa é cheio de ladeiras. Por sorte, quem nos guia conhece bem as ruas. Parada é lá na outra esquina. Tá bom, tem um carro aqui, calma aí. Lá? Pra cá? É, pra cá. Pra esquerda, pessoal. Mal dobramos a esquina e uma feliz coincidência. Somos parados por um surdo. Estamos fazendo uma matéria, uma reportagem sobre pessoas com deficiência. Cego, cadeirante. Ele só fala a língua brasileira de sinais. E, infelizmente, não conseguimos nos entender. Em 2005, a chamada Libras foi regulamentada como disciplina curricular. Mas, ainda hoje, apenas uma minoria domina essa ferramenta tão importante de inclusão. Nos despedimos frustrados. Na rua fica difícil caminharmos juntos. Apesar da presença de 2 pessoas com deficiência, alguns pedestres querem prioridade. Ei, moça, vai sair de passar ou não? Agora. Júlio enfrenta a maior dificuldade. Em alguns trechos, precisa andar próximo a carros pesados. E dá medo passar entre os carros? Ah, dá, né? Porque tem muitos motoristas que não respeitam, né? Estão nem aí pro cadeirante, tiram fino. Tiram fino mesmo. Já chegaram a encostar em ti? Já, várias vezes. Com Rodrigo não é muito diferente. O candidato se sensibiliza. Como é que você vai passar aí? Tem uma grade. Tá fechada a calçada. Ali, tá cheio de degrau. É impossível. Lá no final tem um batente. Como é que seria o ideal, Serafim? O ideal seria o modelo que Curitiba adotou, que é aquele tijolinho paver, não pode ter lixeira, não pode ter nenhum obstáculo, não pode ter degrau, não pode ter batente, não pode ter nada obstruindo a caminhada. O desrespeito está por toda parte. Pra que isso? Felizmente, há pessoas educadas. Rodrigo só não enfrenta maiores dificuldades porque está perto de casa e conhece o caminho em detalhes. Olha essa calçada aqui, ó. Eu tenho que ir pela rua. Você já até sabe que tem um obstáculo aqui. Isso. Olha aí, cuidado. Enfim, chegamos à parada. Você já chegou a se machucar alguma vez? Já, com certeza, já. O que aconteceu? Ah, eu caí, ralei a perna. E como é que é o comportamento das pessoas? Elas costumam ser solidárias? A gente ainda encontra pessoas que não ajudam, né? A gente pergunta o número do ônibus, a pessoa não responde. Isso sempre aconteceu comigo. Sempre aconteceu. E mesmo assim, você sempre anda só? Sempre eu gostei de andar só, sempre quis ter a minha independência. Independente, ele sobe com facilidade no ônibus. Mas o Júlio para diante da rampa com defeito. Com a boa vontade dos rodoviários, ele consegue entrar. Só que depois... Deu problema aí? Os problemas são assim, ó. Você viu que quase não funcionava. O que tá havendo, amigão? É um cadeirante, ele tem direito a andar. Tirar foto não, esse é o dia a dia dele. Todo dia ele faz isso. Vê como é que é, ó. A população, né? Isso aí é todo dia o cara enfrenta isso aí, ó, essa humilhação. É preconceito, isso é preconceito. Quando a câmera se aproxima, a senhora que esbraveja maneira, mas ainda assim reclama. Estou indignada pelo seguinte,
porque só na época de política é que vão fazer política. Eu todo dia pego ônibus e isso não acontece. A senhora acha que ele não tem direito a andar de ônibus, o cadeirante? Tem direito sim, principalmente para ter um ônibus especialmente para os cadeirantes. A senhora acha que o cadeirante não deveria andar junto com os outros? Não, eu deveria andar sim. Deveria ou não deveria? Por causa que atrasa também. A senhora não viu que a máquina estava com defeito? Não. Tava tentando fechar a máquina ali, não tinha nada a ver com a gente. Tá, nem tá vendo, só sei que tá muita gente atrasada aqui, gente. Eu tenho prova já. De todo jeito você passa por uma humilhação, entendeu? Isso não só é que é em todos ônibus, em todas as linhas que você for, entendeu? Humilhado, isso é uma humilhação. Para ela, eu estou atrapalhando a viagem dela. Para ela é como se eu fosse um inútil, entendeu? As pessoas que, com a graça de Deus, não têm nenhuma deficiência, discriminam aqueles que têm. Isso é algo intolerável. Finalmente a viagem termina. Sabendo da dificuldade, escolhemos um percurso curto no centro da cidade para o candidato fazer sobre rodas. Vamos lá, Serafim? Vamos, pois não. Enquanto ele se adapta à cadeira, Rodrigo me conta que dificilmente alguém respeita a lei que garante a eles prioridade no transporte público. A minha preocupação é assim, entrar no ônibus, será que tem lugar para sentar? Será que alguém vai me dar o lugar para sentar? As pessoas não costumam ceder o lugar? Não costumam. Diante da dificuldade do candidato, resolvo dar uma mãozinha. Mesmo assim, Serafim logo joga a toalha. Já cansei o braço. Tem nada. Mas ainda falta pelo menos um obstáculo. Tem alguma estratégia, Júlio, para descer aqui? Você tem que inclinar a cadeira assim, ó. E solta, ela vai. A pessoa cai, olha aí. Se fosse Aí não vai. O especial já tava de cara no chão. Olha. Agora é hora de trocar, de viver um pouco a rotina do Rodrigo. Serafim se surpreende com a dificuldade. Sabe para que direção tá aí? Eu imagino que eu estou indo na direção da praça. Você está indo na direção da Rádio Rio Mar. É? Então eu tenho que ir para cá. Solidário, o estudante dá uma força. Eu esbarro no Rodrigo de propósito, que é para eu... Mas eu confesso a vocês que eu estou sem noção de direção. Ok, valeu a experiência. A experiência que eu acho que todas as pessoas deveriam ter. Inclusive aquela senhora que tratou tão mal aos dois dentro do ônibus, com o nosso testemunho, ela deveria um dia andar de cadeira de roda e andar com isso com os olhos vendados. Que aí ela vai ter ideia o quanto essas pessoas merecem o nosso respeito. Nós necessitamos de calçadas, nós necessitamos de ruas menos esburacadas, de menos obstáculos. Rodrigo segue enumerando os pleitos de quem tem limitações físicas. O jovem é atleta, treina na Vila Olímpica e conta que para chegar lá, vence todo dia uma verdadeira maratona. A lei brasileira assegura às pessoas com deficiência o direito a acesso ao que quer que seja em igualdade de oportunidades com os demais cidadãos. O que você pode prometer para as pessoas que estão assistindo a nossa matéria em relação às pessoas com deficiência? Objetivamente, duas coisas. Eu fiz a primeira escola para crianças portadoras de deficiência. E o meu projeto prevê mais 3 escolas. E, além disso, um plano de mobilidade para as calçadas que nós adotemos o mesmo modelo de Curitiba. Isso, com certeza, vai melhorar em muito a acessibilidade de todos, não apenas dos deficientes, mas principalmente deles. Incrível, né? 21 escolas estaduais e também instituições militares participaram do tradicional desfile cívico de 5 de setembro no Sambódromo, no fim da tarde de ontem. O evento, a gente sabe, né, uma homenagem aí à elevação do Amazonas à categoria de província, que traduzindo foi quando a gente virou estado de verdade, desvinculado da província do Pará. Vamos ver como é que foi. Cerca de 7.000 pessoas desfilaram no Sambódromo no fim da tarde desta segunda-feira. Eram alunos e educadores de escolas estaduais e instituições militares. O desfile das escolas estaduais acontece tradicionalmente no dia 5 de setembro, que é o dia da elevação do Amazonas à categoria de província. E a oportunidade também dos alunos mostrarem um pouco das atividades que eles desenvolvem também fora da sala de aula. O
tema desse ano foi sobre como a educação pode transformar vidas. E pela primeira vez, estudantes de municípios próximos a Manaus também participaram desse momento cívico. É importante porque nós compartilhamos com todas as escolas do estado inteiro e os alunos começam a internalizar que só através da educação é que é possível transformar a nossa vida. Mais de 20 mil pessoas assistiram aos estudantes desfilar. Douglas estava entre os estudantes. Ele ensaiou por quase um ano para esse momento e garante que o esforço valeu cada minuto. No começo é difícil, depois que pega o ritmo fica um pouco mais fácil. E vale a pena vir mostrar aqui hoje? Claro que vale, sim. As arquibancadas do Sambódromo ficaram lotadas. Mais de 20 mil pessoas passaram por aqui. Eliana era uma delas. Não quis perder nada. Pegou um lugar bem à frente da grade para honrar a tradição de assistir ao desfile cívico. A nossa mãe, ela nos educou desse jeito, com esse patriotismo. E é o que a gente passa para os nossos filhos e sobrinhos. Deve ter sido bacana, né? Sempre um passeio em família. E seguindo aí a programação da Semana da Pátria, hoje, a Ponta Negra recebe o desfile naval, que conta com embarcações do Brasil, da Colômbia, né? Que, por sinal, hoje o nosso rival em campo, e também do Peru. E é para lá que a gente vai agora com o Márcio Azevedo. Ele volta a falar com a gente ao vivo, não é isso, Márcio? A partir de que horas começa aí o desfile? Qual o percurso que os navios vão fazer? Uma ótima opção. A gente tem uma terça-feira nublada, a gente vê bem aí atrás de as nuvens carregadas. Pode ser uma boa opção aí para distrair as crianças, fazer algo interessante com a família, não é isso, Márcio? É isso, Dani. Olha, se realmente o clima deixar, como vai mostrar o Rui, olha, o clima está bem diferente aqui. Muita nuvem, ventando forte, e até 10 horas da manhã, que é o horário previsto para as embarcações passarem aqui frente à orla da Ponta Negra, a gente torce aí que não chova, porque se chover, na verdade não vai comprometer o desfile, mas sim a presença do público. Porque o capitão de corveta, Hugo Leonardo, estava me explicando que de qualquer forma elas vão ter que passar, que elas estão vindo de uma operação conjunta ali na região de Velho Airão, e tem que passar, né, capitão? Agora, se chover, só deve comprometer mesmo para a população, porque a embarcação vai passar aqui. Sim, bom dia, Márcio. Essas embarcações elas vão passar aqui de qualquer forma, né? É o trânsito normal delas. Talvez elas não passem tão próximo à praia como era esperado, em função do vento, das condições meteorológicas. A gente precisa manter a segurança, mas não comprometerá o desfile. As embarcações vão passar aqui pela praia. De qualquer forma, com chuva ou sem chuva, quem vier aqui, a ideia era que visse um pouquinho mais de perto, né? Elas sem ser condição de vento e chuva, elas devem passar um pouquinho mais perto, mas acho que vale para a família vir ver, né? Porque são quantas embarcações que vão passar hoje aqui? Sem dúvida nenhuma. Vão passar 8 embarcações, são 4 navios patrulhas, 2 navios de assistência hospitalar, todos eles brasileiros, mais um navio peruano e mais um navio colombiano. Então acho que é uma boa oportunidade da população ter um contato visual próximo, né, com esses meios navais. Bom, se estiver chovendo, ainda tem outra opção, porque eles daqui vão parar lá na área do centro, explica, vai estar aberta a visitação, como é que vai funcionar isso? Sim, 10 horas da manhã está previsto. Olha só, a gente teve um problema no sinal, como você está vendo, né, exatamente agora. Daqui a pouco o Márcio volta, então, complementando aí com informações sobre como é que as pessoas podem fazer para acompanhar também lá no centro da cidade. Ele já explicou como é que é na Ponta Negra, estava explicando, começando a explicar como podem fazer a chegada lá no centro. E daqui a pouco a gente volta com o Márcio com essas informações. Coordenadores... agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, então, são 6 horas e 30 minutos e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações para você. Tem mais uma reportagem da série Manaus no Alto e a gente volta também ao vivo lá da nova rádio, a Crítica FM, Casa Nova. Ontem a gente fez o suspense, hoje a gente vai mostrar para você. Tá bonito, hein, gente? Sai daí não, a gente volta já já.